Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online, uma modalidade de estudo bíblico via internet. É a única forma que nós podemos fazer agora nesse tempo de pandemia, mas de qualquer forma está sendo bem proveitoso, ainda que não dê para ter aquela interação como nós temos na igreja ou em sala de aula, mas o aproveitamento desses estudos tem sido mais por conta de que ela tem chegado a mais pessoas. Então isso tem sido bênção. Se tem sido bênção para você, nos ajude a divulgar esses estudos, compartilhe com outras pessoas, comentem para que assim mais pessoas possam estar sendo abençoadas com esses estudos da Palavra de Deus. E nessa escola dominical em especial, desde domingo passado, nós começamos a falar de uma série nova, baseado no Sermão do Monte Profético, em Marcos capítulo 13. Então nós estamos estudando Marcos 13, auxiliado por outros textos das Sagradas Escrituras, para vermos o que Jesus fala sobre os últimos dias, baseado numa pergunta que os próprios discípulos fizeram a Jesus. Então essa é a base do nosso estudo, Marcos 13. E como eu falei também no domingo passado, é um estudo pautado na nossa doutrina reformada. Nós somos uma igreja presbiteriana, né? A Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara faz parte desse grande corpo de igrejas reformadas, onde as doutrinas são aquelas doutrinas que vêm desde a Reforma Protestante. Então, a base teológica que nós estamos usando, claro, é a teologia reformada para falar sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então, eu tudo expliquei isso domingo passado, mas não custa estar relembrando agora. E domingo passado nós falamos, principalmente baseado no versículo 1 e 2 de Marcos 3, quando os discípulos estavam no templo, olhando a construção maravilhosa do templo, aquele templo que é o templo de Herodes, uma construção maravilhosa, e tinha todo um imaginário, toda uma sacralidade baseada naquele templo. Então os discípulos exaltam o templo. Então Jesus ele aproveita para poder falar do que aconteceria no futuro, quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra. E nós estudamos sobre essa questão especificamente baseado no templo e o cumprimento dessa profecia do templo na década de 70. Então, se você perdeu a aula anterior, volte para assistir. Depois desse aqui, você pode voltar para assistir a aula 1 dessa série de estudos sobre o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras. E agora nós vamos a partir do 3 em diante, onde o Senhor fala sobre o princípio das dores. Acompanhe a leitura comigo, eu vou colocar aqui para que você possa também acompanhar na mesma versão a qual eu leio, que diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas diga o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão fazendo ou falando,
mais o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então aqui Jesus fala sobre o princípio das dores, nós vamos devagarzinho estudar esse texto. Mas vamos orar pedindo a graça do Senhor para que Ele nos ilumine a mente e os corações, nos dê entendimento desses textos. Oremos. Pai amado e querido, quero te pedir ajuda, auxílio, Senhor, nessa oportunidade que temos de abrir a Bíblia e estudá-la. E estamos tratando, Senhor, dos textos proféticos, dos textos, ó Deus, difíceis de interpretação. Alguns deles, ó Deus, são muito simbólicos e não compreendemos. E pedimos que o Espírito esteja nos conduzindo nesse estudo a tal ponto que nós possamos compreender e ser edificados e também, Senhor, pela Tua Palavra, transformados. Nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós vimos logo no início da leitura, não é? Os discípulos, depois de eles terem falado para Jesus sobre a maravilha do templo, as pedras, aquelas coisas, Jesus ter dito, né, sobre essa questão de que no templo não iria ficar pedra sobre pedra. Então esses discípulos estão com isso no coração, com essa fala de Jesus sobre de que não ficará pedra sobre pedra. Talvez eles tenham lembrado também, como eu falei na lição anterior, de que Jesus já tinha, próximo a esse evento aqui, já dito para os fariseus, para os seus próprios discípulos, que a casa de Israel ficaria deserta. Então tudo isso está no coração dos discípulos. Eles saem do templo, eles descem o monte do templo. O templo de Herodes ficava sobre o monte, era Jerusalém, um monte, que era muito chamado na Bíblia de o Monte Sião. Então eles descem esse monte e sobem outro monte, que é o Monte das Oliveiras. O mesmo monte onde Jesus pregou aquele sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte, né? Que é onde Jesus fala sobre a ética do reino. Então esse mesmo monte agora está sendo palco novamente para um discurso de Jesus agora referente a um sermão profético. Então esse palco que é o sermão que é o monte está sendo mais uma vez, como foi antes, palco de um grande evento. O evento onde Jesus agora, antes ele falou sobre a ética do reino, agora está falando sobre como esses que pertencem ao reino vão viver enquanto o retorno de Jesus não se dá, enquanto não vem o fim. O que vai acontecer com esses que professam Jesus como Senhor e Salvador é o que ele vai começar a dizer agora. Mas também o sermão vai desde dessa profecia da perseguição do templo até, de fato, a sua segunda vinda. E aí nós vamos ver aqui que os discípulos, por estarem perturbados com a fala de Jesus sobre a destruição do templo, então eles novamente se aproximam de Jesus, e aqui foi 4 deles que mais se aproximaram, mais interessaram entender isso que Jesus estava querendo dizer, que foi Pedro, Tiago, João e André. André é irmão de Pedro. Esses 4 ficaram mais perturbados com a fala de Jesus e aí resolvem perguntar dele, no versículo 4, dizendo: diga-nos quando essas coisas, que coisas? O que Jesus acabou de dizer sobre a destruição do templo. Dize-nos quando essas coisas vão acontecer e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então foi isso que eles pediram de Jesus, para que Jesus agora explicasse, desse mais detalhes. Assim como eles, os discípulos, também eram muito interessados nas coisas futuras, né? Os mistérios, uma coisa que sempre fascina as pessoas gostam de saber, de descortinar aquilo que está por trás da cortina e saber, né, o que se esconde ali. No nosso caso aqui, é uma cortina simbólica e o que está por trás é o futuro. E eles querem saber exatamente que futuro é esse, como será, quais os detalhes, nos diga aí mais ou menos para que a gente esteja preparado para esse evento. Então começa justamente com isso, com essa pergunta, esse interesse que os discípulos tinham de saber isso. E aí Jesus aproveita a oportunidade
para tirar dúvidas, e não só dúvida, mas para corrigir principalmente o que os judeus já tinham na sua cabeça, o que eles já interpretavam sobre as coisas futuras. Então Jesus ele faz um primeiro alerta nesse começo ao responder aos discípulos. O primeiro alerta que ele vai fazer é o seguinte, ele diz assim, então começou a dizer-lhes, versículo 5, tenham cuidado para que ninguém os engane. Ou seja, as profecias elas são difíceis de compreensão. Os eventos futuros, eles serão eventos que vão trazer para vocês oportunidades, mas também vão trazer para vocês muitas coisas que podem enganar vocês. Então vocês tenham cuidado para que ninguém vos engane. E nós vamos ver que ao longo da história da humanidade sempre teve aqueles que saiu com interpretações futurísticas, interpretações proféticas, saindo enganando as pessoas, datando inclusive eventos futuros, e que depois acabou não se revelando tanto assim. Mas então Jesus ele começa com esse alerta, e o primeiro alerta que ele vai dar aos discípulos para que eles estejam tendo cuidado, está no versículo 6, que ele diz assim, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 6 já traz a primeira advertência de Jesus para que eles tivessem cuidado. O primeiro cuidado que eles devem ter é o seguinte, muitos virão em meu nome. E aqui se distingue uma coisa interessante, porque, por exemplo, nós podemos representar Jesus dizendo assim, olha, nós estamos pregando o Evangelho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a missão baseada na fé em nosso Jesus Cristo. Outra coisa é você dizer, eu sou o próprio Cristo. E é o que de fato vai surgir. Vai surgir muitos outros que vão querer enganar o judeu dizendo, eu sou o Messias, eu sou aquele que foi profetizado por Isaías, por Jeremias, por todos os outros profetas. Com a intenção de enganar as pessoas, com a intenção de se aproveitar, inclusive. Porque assim, se na cabeça de um judeu ele aceita que uma pessoa é o Messias, eles vão elevar essa pessoa a um status de rei. As pessoas vão segui-las, vão colocar tudo aos pés desse homem. E geralmente os enganadores é isso que eles querem. Eles querem se passar com um cumprimento profético para eles ganharem seguidores e esses seguidores redundarem em benefícios materiais, financeiros, de admiração e até de idolatria. E era isso que essas pessoas tinham intenção quando chegavam dizendo, eu sou o Cristo. O apóstolo João, na epístola dele, ele comenta de fato que muitos cristos, ele usa uma expressão no plural para dizer, olha, muitos já estão surgindo. Ou seja, já na própria época dos discípulos já começaram a surgir aqueles que tentavam enganar o judeu, o israelita, dizendo, eu sou o Messias. Porque a palavra Cristo quer dizer Messias. Essas pessoas, no começo principalmente, ali na era da igreja primitiva, nessa geração dos apóstolos, esses que vinham dizendo eu sou o Cristo, eles não estavam querendo dizer que ele era o Jesus, que estava retornando já do céu. Não. Eles principalmente estavam querendo dizer o seguinte, eu sim sou o Messias de verdade. Eu sou aquele que foi profetizado pelos profetas. A princípio eles estavam fazendo isso, mas todos eles se mostraram falhos, se mostraram fracos, inclusive, e por conta disso ninguém o seguia. Às vezes tinha um ou outro seguidor, porque sempre, como nós vamos observar aqui, sempre houve enganadores e sempre houve os enganados. Sempre. Isso é a história da humanidade, sempre mostrou isso. Aquelas pessoas que enganam e aquelas que se deixam ser enganadas por, às vezes, não ter um conhecimento, por não buscar mais conhecimento, por não ter a dúvida, a crítica, um senso crítico para fazer, né? As pessoas cegamente seguem as pessoas e por conta disso acaba aceitando. Nossa época agora mesmo, existem muitas pessoas que conseguem seguidores, as pessoas seguem cegamente, né, fielmente outros líderes
e até coloca essas pessoas num status de quase Deus, de quase Messias, não no sentido religioso, mas no sentido de uma liderança carismática que vem para resolver todos os seus problemas. Isso já está surgindo na nossa época. E Jesus está alertando para eles sobre essa questão. Muitos virão em meu nome. Muitas pessoas que seguem esses anticristos ou esses falsos cristos, essas pessoas elas revelam no mínimo que elas nunca seguiram Jesus de verdade. Porque uma vez que a gente segue Jesus de verdade e estuda mais sobre o próprio Jesus, nós saberemos distinguir o verdadeiro do falso. É que nem, por exemplo, na Casa da Moeda. O Banco Central, quando ele vai treinar as pessoas a identificar notas falsas e verdadeiras, eles só dão nota verdadeira para as pessoas. Porque a lógica do treinamento lá é o seguinte: se eles tiverem muito contato, eles vão dar várias cédulas para as pessoas, várias, e todas elas verdadeiras. Que a lógica é essa: se eu der muitas cédulas para as pessoas e todas elas serem verdadeiras, elas analisarem com todos os detalhes, quando ela pegar a falsa, vai ser muito óbvio a falsa, porque eles já estão acostumados com a verdadeira. Da mesma forma, é a respeito também dos anticristos. De tanto a gente estudar Jesus nas Sagradas Escrituras, quando surge o falso, fica fácil detectar que ele é um falso. Porque ele vai estar vivendo totalmente diferente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante estudar a pessoa de Jesus Cristo. Pedro ele fala bastante isso na sua segunda carta lá. Ele fala crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quê? Para que quando surgir esses falsos, as pessoas não venham a segui-las. E como eu falei, João, na sua epístola, ele fala de que já naquele momento já estava surgindo esses anticristos. Só que vai surgir, conforme Paulo vai profetizar aos Tessalonicenses, aquele anticristo mor, sabe? O anticristo com A maiúsculo. Aquele que de fato vai enganar muitos, como Jesus está dizendo aqui, ó. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O anticristo do final, que será já próximo da vinda de Jesus Cristo, esse sim, ele vai enganar muitas pessoas, principalmente aqueles que são os apóstatas, aqueles que vão se distanciar da fé verdadeira, aqueles que vão estar vivendo um cristianismo, não num evangelho autêntico, mas num falso evangelho. E o falso evangelho já está surgindo hoje em dia, né? Essas pessoas que pregam mais alta ajuda, teologia de prosperidade, muitas outras coisas aí. Essas pessoas elas não estão interessadas com a verdade bíblica. E se elas não estão interessadas com a verdade bíblica, qualquer um que venha com um discurso que seja conveniente para elas, que seja baseado nos seus próprios interesses, as pessoas vão seguir cegamente e serão muitos que vão segui-los, como o próprio Jesus coloca. E aí Jesus dá um passo mais adiante e diz o seguinte no versículo 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Uma coisa que é muito interessante nós já começar a observar na fala de Jesus, é que se na cabeça do judeu, como eu falei na lição anterior, de que o templo era a coisa mais sagrada que eles tinham, representavam Deus, e toda a fé deles, segurança, confiança deles estavam baseados no templo, na mentalidade de um judeu, então quando se o templo fosse destruído, era o fim para a nação judaica, era o fim para a história da fé judaica. Então, quando os discípulos estão perguntando de Jesus quando será essas coisas, no caso da destruição do templo, é porque para eles, na cabeça deles, o templo destruiu, acabou a história da humanidade. Basicamente é isso que eles acreditavam. Então, agora Jesus vai começar a ensinar para nós que a coisa não é bem assim. Então, novamente, Jesus está querendo corrigir um tipo de mentalidade, um tipo de teologia que eles tinham sobre o futuro. E aí Jesus diz o seguinte, não só com a destruição do templo, mas quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerra, não se assustem.
Aí acrescenta: é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação, reinos se levantarão contra outros reinos, haverá fome, haverá terremotos, haverá várias tragédias. Lucas e Mateus, que também tem texto paralelo, fala de que viria epidemias, que viria falsos profetas. Então, tudo isso que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, essas coisas vão acontecer, elas são necessárias. Antes de a gente explicar um pouco mais sobre isso, mas eu queria já dizer o porquê Jesus fala do que é necessário. É necessário para que a nossa fé seja testada. O Senhor ele precisa testar a nossa fé. Não para Ele saber que tipo de fé nós temos, mas para que nós saibamos que tipo de fé nós temos. Porque Deus sabe o tamanho da nossa fé. Deus ele é aquele que nos esquadrinha. E ao nos esquadrinhar, Ele sabe onde está a nossa força, onde está a nossa fraqueza, o tamanho da fé, o tamanho da nossa confiança nele. Ele sabe todas essas coisas. Mas nós, às vezes, não sabemos. Então, para que nós mesmos venhamos a ter uma dimensão da qualidade da nossa fé, essas coisas elas acontecem. Agora sim, outra coisa que é importante dizer é que elas acontecem não porque Deus quer que aconteça. Ou seja, o Senhor ele não está dizendo aqui que Ele traria essas coisas para o mundo. Porque Deus não precisa trazer tragédias para o mundo. O próprio mundo se encarrega de fazer isso. Eu estava conversando esses dias com alguém sobre essa questão da pandemia a qual nós estamos vivendo. E as pessoas que são antirreligiosas ficam perguntando: cadê Deus nessa hora? A pergunta não é cadê Deus nessa hora. A pergunta é: cadê os seres humanos nessa hora? Porque desde que Adão e Eva pecaram, houve ali a maldição. Tanto do homem, da mulher, da serpente e de toda a criação houve a maldição. E esse ser humano agora corrompido é ele mesmo causador das tragédias. Então, guerras, nação se levantar contra as nações, fomes, todas essas coisas, é nós mesmos que criamos. A pandemia é uma realidade delas. Por exemplo, por que a pandemia ela só tem crescido, principalmente no Brasil, né? Em outros países já está diminuindo, né? Tanto por conta das medidas restritivas, quanto por conta também do avanço das vacinas. Mas no Brasil, a pandemia está crescendo cada vez mais, o número de mortes está aumentando a cada dia. E a gente percebe que não é porque Deus não está abençoando, não está fazendo milagre, não está intervindo agora. Na verdade, a pandemia está crescendo porque nós estamos sendo irresponsáveis nessa questão toda. Aquilo que nós deveríamos fazer de básico para não proliferar um vírus que é contagioso, nós não estamos fazendo. Existem aglomerações. Por exemplo, toda vez que acontece um final de semana de festividades, como houve, por exemplo, Natal, houve Ano Novo, Páscoa, foi quando o número de casos aumentaram. Porque as pessoas elas foram irresponsáveis em se aglomerar, fazer festas, e ali as coisas saíram do controle do vírus, né? Espalhar-se. Então você percebe que essas coisas elas são necessárias, mas não é Deus que faz elas acontecerem, é nós que fazemos. Nós é que somos responsáveis. São os reis poderosos que são responsáveis por criar tragédias como guerras, não é? Então essas coisas elas vão acontecer. E o que Jesus está querendo nos ensinar com isso é que quando elas acontecerem, a gente não se assuste, a gente não se alarme, a gente não fique já querendo interpretar o mundo está acabando. Como sempre aconteceu. Toda vez que acontecia uma tragédia, as pessoas começavam a surgir, né, os falsos profetas, e aí ficavam interpretando: esse é o tempo do fim. Jesus já está vindo, se prepara, aquela coisa toda. A mensagem de se preparar, se tornar vigilante e de a gente estar sempre preparado para a vinda de Jesus, essa é importante sim, mas não com essa base de que o fim do mundo vai acontecer porque surgiu uma guerra, porque está tendo terremoto, porque está tendo esses eventos. Não. Então Jesus ele alerta, ele diz: não se assustem, não se alarmem, não fiquem desesperados, já não saiam por aí
fazendo com que as pessoas achem que o fim chegou. Não chegou. E essas coisas aconteceram ao longo da história. Nesses 2000 anos após Jesus Cristo, todas essas coisas se repetiram várias vezes na história. Ainda naquela geração, uma geração posterior a Jesus Cristo, houve, por exemplo, um vulcão no Vesúvio que eclodiu e acabou com uma cidade inteira, como a Epopeia, por exemplo. Houve também muitos terremotos. A Pax Romana, que era uma política romana de estabelecer a paz em todo o seu império, ela teve fim no final da década de 50, no início da década de 60 em diante, começou a haver muitas guerras. Teve um ano, por exemplo, você tem uma ideia de tão trágico as guerras que aconteceram dentro do Império Romano, que durante um ano só teve 4 imperadores, porque um matava o outro nas guerras. Então você observa que essas coisas começaram lá na época de Jesus e até hoje em dia ainda acontecem terremotos, teve tsunamis recentemente, né, em anos recentes, teve furacões, tornados, o Oriente Médio vive ali sempre uma tensão grande de guerras. Então essas coisas sempre aconteceram e a gente não tem que achar que porque essas coisas, como agora a pandemia, é já um sinal de que, na verdade, chegou o final. Na verdade, o que Jesus nos ensina aqui é que isso é princípio das dores. Esses eventos, eles marcam o início, não o final. É diferente. Se marca o início, então, nós temos que ficar somente com a luz do farol no amarelo somente, de estar alerta, mas não de que já é o vermelho, que já chegou e já está terminando. Não, é só o início, ela marca o início. Nós vamos ver mais para frente que existem outros sinais mais específicos que sim demonstram que Jesus já está vindo e que vai ser o final. Mas esses aqui não são. E é o que mais as pessoas se aproveitam. Porque existe muito medo, muito susto promovido quando existem guerras. Há algumas décadas atrás, quando houve a guerra no Golfo, eu ouvi muitas igrejas, muitos pregadores já anunciando aí, profetizando que já era o final, que o anticristo já ia surgir, que a igreja ia ser arrebatada, essas coisas todas começaram a ensinar. Esses eventos, eles marcam o início, o princípio das dores, não o final. Esse que é um ponto importante. E aí, a partir do versículo 9, Jesus já ensina o seguinte: estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Aí aqui agora Jesus ele traz a profecia mais próximas dos discípulos. E aí nós estamos observando então que todas essas profecias aqui são profecias de um cumprimento mais imediato, mais próximo àquela geração. E para provar que é próximo àquela geração, Jesus coloca os discípulos dentro do cumprimento profético, onde Jesus diz para eles: estejam vocês de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos próprios discípulos, aos tribunais e às sinagogas e serão açoitados. E de fato todas essas coisas aconteceram. Logo depois que Jesus ascende aos céus, o Pedro e os outros discípulos ficam no cenáculo, orando, recebem o Espírito do Alto, que é ali o momento do Pentecostes. Na sequência você vê as autoridades judaicas prendendo Pedro, prendendo alguns outros discípulos, e ali já começa a perseguição deles. Eles começam já a ser açoitados. Você tem ainda, Atos dos Apóstolos vai ser o registro do cumprimento dessa passagem aqui, onde você tem a perseguição aos discípulos, os açoites aos discípulos, entregando eles às sinagogas, ao sinédrio. Pedro passou pelo sinédrio, foi interrogado no sinédrio. Teve um desses eventos, Atos capítulo 4, que até liberaram Pedro, mas não, aliás, no 5 diz que liberaram ele, mas não antes sem os açoitarem. No capítulo 4 de Atos fala de que Pedro foi preso. E aí o Espírito faz com que haja um tremor ali, né, na cidade, as cadeias se abrem e Pedro vai embora.
mas já começou a perseguição. E a perseguição fica cada vez mais rígida depois do evento de Estevão. Estevão, ele era um diácono, mas um homem de uma sabedoria dada por Deus. Ele prega o evangelho aos fariseus e às pessoas das autoridades judaicas. Aqueles homens ficam sem ter o que recrutar, né? Sem ter como responder ao que Estevão estava dizendo. Então a ira deles sobe, eles apedrejam Estevão. Ali o texto registra, inclusive, que Paulo estava presente, ele consente com o apedrejamento, com a morte de Estevão. E a partir desse evento começam a perseguir todos os discípulos e eles são obrigados a sair de Jerusalém. Você tem mais para frente também o caso de Priscila e Áquila, que eles moravam em Roma e foram obrigados a terem que sair de Roma porque os cristãos não eram mais benquistos em lugar nenhum praticamente, principalmente nas capitais e nas grandes cidades que Roma dominava. Então, de fato, começou uma perseguição muito grande. Você tem texto no Atos dos Apóstolos que fala sobre um rei que manda matar o apóstolo Tiago. E, enfim, tudo isso se cumpriu na geração dos apóstolos. Mas aí Jesus também fala uma coisa para eles interessante no versículo 10 e seguinte, ele diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Todas essas coisas iam acontecer, mas o que o Senhor está querendo também dizer para eles é o seguinte: mesmo com as aflições, com as perseguições que vocês vão sofrer por causa do meu nome, continue pregando o reino. Por isso que Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, né, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Seja em tempo de paz, seja em tempo de perseguição, porque o evangelho precisa ser pregado a todas as nações, na garantia de que o Senhor está com eles. Agora, essa garantia que o Senhor está com eles era para capacitá-los a fazer a missão, não para livrá-los, porque nem todos foram livrados. Muitos deles foram apedrejados, açoitados e mortos também. Então o Senhor estava com eles, por isso que ele vai dizer, a partir do versículo 11, quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas diga o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Ou seja, vocês estão pregando o Evangelho e o Espírito estará com vocês. O Espírito estará capacitando, fortalecendo, dando sabedoria. Inclusive, tem um texto de Atos 4 que quando Pedro está se explicando, se justificando porque anda pregando sobre Jesus Cristo, diante do Sinédrio, o texto deixa bem claro que eles se admiraram de Pedro, dizendo assim: esse homem é um homem comum, é um pescador, mas de onde é que veio essa sabedoria? A resposta está aqui. Jesus disse: o Espírito estará convosco. Não se preocupem. Aquilo que vocês falarem, quando vocês abrirem a boca, é o Espírito que estará utilizando vocês. Agora, é claro que o Espírito usa eles, mas ainda com a personalidade deles mesmos, né? O Espírito não está fazendo aqui deles um ventríloco, não. Mas é o Espírito dando sabedoria para que eles saibam o que dizer, para eles saibam como responder diante das autoridades. E, de fato, aqueles homens reconheceram isso e admiraram. Se admiraram de Estevão também, quando você lê ali Atos capítulo 7, é lindo o discurso, onde ele narra de forma resumida toda a história judaica para chegar ao cumprimento de Jesus como Messias, né, de tudo aquilo que foi escrito antes. É lindo aquele texto, mostrando essa sabedoria que o Espírito estava dando a Estevão naquele momento. E aí Jesus, depois de dizer isso, ele fala uma coisa bem aterradora que iria acontecer. Diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho, né, e haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O que Jesus está dizendo é que essas perseguições que vão vir serão tão grandes que as pessoas da própria casa, entre o que se converteu a Jesus Cristo e não se converteu, vai ter um distanciamento entre eles, e um entregará ao outro. E que de fato acontece.
um judeu fiel à sua tradição judaica, não aceitando Jesus como Messias, ele acha uma blasfêmia um parente se converter a Jesus Cristo. E aí, nesse momento de perseguição, eles entregam essas pessoas. Isso é uma coisa triste de a gente ver, mas Jesus já tinha dito isso, inclusive, antes, que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, dividindo os da própria casa. Dentro dessa lógica de Jesus, né, é fácil entender por conta disso, porque um judeu fiel à sua tradição, que não crê em Jesus, para ele é um absurdo alguém da família se converter a Jesus Cristo. Então, ele entregar o seu próprio irmão, para ele, é como se ele estivesse sendo fiel ao judaísmo, fiel a Deus. Ele está crendo que ele está fazendo um favor a Deus, entregando um herege, entregando um traidor da sua religião. Por quê? Porque eles não creram em Jesus Cristo. E isso não é difícil de a gente entender quando a gente entende um pouco do ser humano também. O ser humano, ele além desse orgulho, além dessas questões, né, de defender, às vezes, uma causa em detrimento da morte de alguém, a gente também tem medo, às vezes, do que pode acontecer com a gente se a gente não entregar aos outros. Por exemplo, tem um caso interessante em João capítulo 9, Jesus ele cura um jovem que era cego de nascença, e aí esse cego de nascença, ele foi visto, né, pelas autoridades que estava agora curado, e isso era um sábado, e pergunta: quem foi que te curou? Aí ele falou: olha, eu não sei quem foi que me curou, foi um homem que fez aqui lama, né, fez uma lama lá e passou nos meus olhos e me curou. Aí as autoridades perguntam dos pais desse rapaz. Aí eles, com medo dos judeus, eles dizem assim: pergunta dele, pergunta do filho aí. Eles estavam querendo meio que tirar o corpo desde fora. Eles queriam se salvar. E para isso tanto faz se o filho vai ser preso, apedrejado pelos judeus por ter, né, sido curado, né? Que coisa interessante, né? O homem estava sendo curado e estava sendo criticado porque foi curado num sábado. Mas isso é que acontece quando as pessoas seguem cegamente e uma ideologia, uma causa, uma coisa sem sabedoria e sem o princípio do Espírito de Deus nas coisas. Então aconteceu esse caso e Jesus está dizendo que também nesse momento de perseguição as pessoas iam fazer muito mais isso. Às vezes eles iam entregar umas às outras. E de fato as pessoas entregaram cada vez mais umas às outras para os judeus, achando que estavam fazendo um serviço a Deus, né, de entregar um herege, de entregar um traidor, um blasfemo, que agora professava Jesus como Senhor e Deus. E aí Jesus acerta na mosca todas essas coisas começam a acontecer. E então nós temos que entender que essas coisas todas vão acontecer, já aconteceram e vão acontecer, mas nenhuma delas é o fim. Só que, como eu falei, nós temos a tendência de que quando a gente vê esses eventos que Jesus está relatando aqui acontecendo, a gente tende a interpretar que é o fim. E aí, por conta disso, as pessoas se alarmam. Por conta disso, as pessoas começam a já meio querer fazer as malas para subir para os céus, né, digamos assim, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque não é assim que vai acontecer. Existem sinais específicos que irão acontecer, que nós vamos estar mais para frente. Mas só para vocês terem uma ideia de como na própria época dos apóstolos, eles se alarmaram, eles já estavam desesperados, achando que já era o final das coisas, e eles já estavam vivendo entre eles, por conta de achar que já era o final dos tempos, estavam vivendo assustados, com medo, eles estavam perdidos, não sabendo o que fazer. E então Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica para acalmar o coração dos irmãos. Eu vou ler esse texto para você de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, onde ele diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente
de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados. A igreja já estava ficando perturbada naquele tempo, né? Não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por cartas, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então Paulo ele vai escrever a eles justamente essa questão, olha, não fiquem perturbados, ainda que alguém mande uma carta, não deem crédito, achando, né, dando a entender que o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor, com o D maiúsculo, é o dia da vinda do Senhor, em que ele vai acabar com o anticristo e com todos os outros reinos que é contrário ao Senhor e estabelecerá, né, a eternidade. Ele está dizendo o seguinte, o dia do Senhor não chegou. E aí ele vai descrever o que é o sinal anterior à vinda de Jesus, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então nós precisamos ter isso bem entendido, para que nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, onde surgiu inclusive profecias, pastores dizendo que teve certas revelações, todas essas coisas andam assustando as pessoas, isso para quem acredita, né, nesses homens, para outros viraram piada, né, para quem não é evangélico, por exemplo, ou até quem era evangélico eu vi, né, fazendo piada dessas profecias aí. Então essas coisas são tristes de acontecer por pessoas que aproveitam o medo, aproveitam o tempo de pandemia, aproveitam a ansiedade que as pessoas se encontram para incutir os seus erros. E às vezes atrás de uma fama, às vezes atrás de mais seguidores, que agora o mundo da internet e das redes sociais é isso, as pessoas querem cada vez mais seguidores. O próprio pastor que andou profetizando aí, umas coisas dias atrás, ele ficou admirado, ficou orgulhoso da repercussão do vídeo que ele tinha feito, da profecia dele, da revelação que ele recebeu, que tinha chegado até em outros países. É isso que essas pessoas querem. Elas querem seguidores, elas querem aumentar a fama delas. Então nós temos que ter cuidado. Já houve epidemias e pandemias no passado e não era o fim, e também essa também não quer dizer que é o fim. Não é a pandemia que é um sinal específico do tempo final e da vinda de Jesus Cristo. Não é pandemia, não é guerra, não é rumores de guerra. Tudo isso, como Jesus disse, elas marcam o início, o princípio das dores, não o final. Amém, queridos? Se ficou alguma dúvida sobre essa parte que nós estamos abordando aqui, escreva nos comentários perguntando e na próxima aula a gente pode tirar a dúvida. Mas eu espero que você tenha entendido isso, né? Que é esse momento que nós lemos aqui da profecia de Marcos 13, era para a própria geração dos discípulos e de eventos que vão acontecer sempre ao longo da história da humanidade e que nenhum deles representam o sinal específico da vinda de Jesus. São outros os sinais e nós vamos estudá-los mais para frente. Então, continue participando da nossa Escola Bíblica Dominical e vamos crescer um com o outro. Então, aquilo que você realmente ficou com dúvida, pergunte que a gente vai correr atrás das respostas. Tá bem? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.